Tudo havia ficado muito bom, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Tenho falado muito aqui, repetidamente, em séries e séries de mensagens, que o ser humano é feito de carne e osso e pecado. É uma das frases mais recorrentes que você vai ouvir aqui na Libertas. E isso, às vezes, pode nos dar a impressão de que o ser humano só tem coisa ruim dentro dele. E, às vezes, a gente fala tanto disso e tanto sobre isso, que acaba deixando como se fosse uma sombra um fato importante acerca da humanidade. Primeiro, que Deus o fez à sua imagem e semelhança, e isso é muita coisa. Depois que Deus fez a sua imagem e semelhança, olhou assim de longe e disse: ficou bom, está aprovado. Ser aprovado por Deus também é muita coisa. Eu hoje queria começar uma série de mensagens, de 4 mensagens, na verdade, em que nós pudéssemos olhar mais uma vez para a palavra de Deus e tentar descobrir ou redescobrir o que há de tão maravilhoso em ser humano. Às vezes, quando a gente se depara com a religião, ou com a fé, ou com a filosofia, a gente é levado a assumir 2 posturas que são bem contrastantes e extremadamente opostas. Ou você se torna aquele que vai tentar desfrutar segundo o pensamento epicureu, lembra? De comamos, bebamos, alegramos-nos, porque amanhã morreremos, e aí eu vou viver a vida loucamente como se não houvesse amanhã, porque é muito maravilhoso desfrutar de todos os sentidos humanos. Ou eu vou buscar aquela fé asceta, onde eu não tenho contato com nada, porque eu estou vivendo como se fosse numa sala de espera de um lugar que aí sim vai ser muito bom. E todo mundo detesta ficar na sala de espera, vai fazer o que for possível para aquele momento passar rápido. Antigamente você lia revista, hoje você fica no celular, mas tudo o que você não quer é ficar numa sala de espera. Quando a gente olha para a palavra de Deus e vai tentar descobrir como Deus pensou e pensa o fato de ser humano, por que Deus fez os seres humanos, por que isso é tão importante, por que isso o agradava tanto, porque foi esse ser que ele escolheu para que fosse sua companhia, para que fosse a sua glória, a gente começa a perceber que por mais que a gente tenha pecado na nossa estrutura natural, nós temos muito da imagem e semelhança de Deus em nós. E a gente vai começar a ver que tem muitos motivos para nós nos alegrarmos em sermos humanos. Eu queria começar a mensagem lembrando uma fala que eu sempre estou trazendo aqui, de C.S. Lewis, no livro que ele escreve chamado Peso de Glória. E num dos capítulos, ele diz o seguinte: não existe gente comum. Você nunca falou com um simples mortal. As nações, as culturas, as artes, as civilizações, essas são mortais. E a vida delas está para a nossa como a vida de um mosquito. Mas é com criaturas imortais que nós brincamos, trabalhamos, casamos, e é a ela que nós desdenhamos, censuramos ou exploramos. Horrores imortais ou esplendores perenes, o mundo é uma coisa só, as pessoas estão conectadas. Tem um filósofo que eu conheci há muito tempo, primeiro semestre de faculdade, eu tinha 15 anos e meio, e aí chegou um camarada na UFPB chamado Edgar Morin. E a professora de introdução à comunicação disse o seguinte: olha, esse cara está aqui, ele já tem 90 e tantos, eu acho muito difícil que vocês tenham a oportunidade de ouvi-lo pessoalmente outra vez na vida, então sigam o meu conselho, vão para a palestra, anotem tudo o que vocês puderem, vocês não vão entender nada, mas daqui a um tempo vocês vão olhar e vão dizer: opa, que bom que eu fui lá. E eu ouvi esse conselho, e eu fui ouvir Edgar Morin falando sobre a teoria da complexidade. E quanta sabedoria da graça comum de Deus havia naquela teoria. Edgar Morin, ele sabia demonstrar como todas as estruturas vivas estão de alguma forma moral, lógica ou física ou fisiológica conectadas na sua existência. E apontava para o possível caos que a humanidade iria viver caso não despertasse para essa conexão que havia entre essas células vivas. Edgar Morin, de alguma forma, na sua teoria da complexidade, retoma o valor de ser humano quando ele se conecta às outras realidades que estão ali ao seu entorno. Boa parte das coisas que nós vivemos como consequência do pecado são decorrentes do fato que a gente esqueceu alguns aspectos importantes de sermos humanos. Todos os dias nós abrimos mão um pouco da nossa humanidade
tentando, de alguma forma, valorizar aquilo que é individual. Nessa série de mensagens, eu queria fazer o exercício oposto. Eu queria como se nós tivéssemos descoberto um baú, sabe aquelas caixas que a sua avó deixou guardada e você agora está arrumando para colocar num brechó e você descobre um objeto de valor? Eu queria fazer esse movimento, que a gente estivesse buscando caixas antigas e nessa caixa a gente fosse redescobrindo alguns valores, alguns princípios, algumas atitudes que nos fazem humanos, mas que nos fazem humanos daquela forma que aquece o nosso coração de alguma forma, que a gente encontra Deus nessa nossa humanidade, a centelha de Deus manchada, mesmo que pelo pecado, mas o que é que de Deus ficou de imagem e semelhança em nós? Recentemente, há uma semana, para ser mais preciso, e eu tenho que confessar que foi algo que me fez mudar um pouco do fluxo das mensagens, não era a série que eu havia planejado para janeiro aqui na Libertas, mas eu descobri por acaso no Netflix um documentário bem piegas chamado Amor sobre Duas Rodas. Péssima tradução, já que o mais literal seria Projeto Gentileza. É um camarada que ele vai fazer uma viagem do Alasca até a Patagônia num Fusca amarelo. Na primeira temporada dizem que ele fez isso de moto, por isso que é Amor sobre Duas Rodas. Mas ele faz esse trajeto com algumas regras. Ele só pode contar com a gentileza das pessoas. Ele não está levando dinheiro. Então, ele para nos lugares e ele pede que as pessoas abasteçam o tanque de gasolina, que dê comida, que dê um pouso para que ele durma. E ele vai o tempo inteiro tentando redescobrir o lado bom do ser humano. E ele acredita que a salvação do mundo está na bondade esquecida, na gentileza esquecida dos seres humanos. O que para mim é mais interessante na história, o documentário não é grande coisa não, ele é meio forçado, tem uma música o tempo todo assim no fundo para você ficar emocionado, ele tem umas frases bem óbvias, é legal para quem quer ver assim, domingo à noite, após o culto, é joia. Mas não é genial não, tá? Que é para depois não dizer que eu indiquei, é uma coisa, nada bom. Genial é o sal da terra, não é esse não. E aí ele vai em torno de 13 episódios, ele encontra pessoas a cada um, em que ele diz que é tocado de alguma forma pela gentileza dessa pessoa, e ele retribui com um presentaço, tipo Raul Gil ou Gugu, a essa pessoa, sabe? A reforma da sua casa, essas coisas assim. Aí, o que é mais legal é que assim, ele não percebe, nunca ele fala isso. Mas se você fizer a conta, a cada 10, 7 pessoas que ele encontra que tocam o coração dele são pessoas que têm uma vida de alguma forma relacionada à fé. Você vai ver padres, você vai ver pastores, você vai ver missionários, você vai ver líderes espirituais, gente de todo tipo de fé, mas pessoas que estão de alguma forma buscando na fé a razão da sua existência, é que buscam de alguma forma ser gentis com ele e que o tocam de maneira que ele quer retribuir. Hoje eu queria que nós fôssemos buscar a forma como Jesus enxerga a gentileza. Será que está na gentileza a salvação da humanidade? Como é que Jesus nos ensinou a cuidarmos daquilo que não é nosso, mas que também é do outro? O padre Antônio Vieira é um camarada que viveu aqui no início do movimento barroco literário, final do século XVI, começo do XVII. Ele faz um sermão em que ele cita a passagem que nós vamos ler agora. Eu vou tomar emprestado a estrutura que ele desenvolve para a gente poder também refletir um pouco sobre essa passagem, que está lá em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. E eu peço que você abra a sua Bíblia, você provavelmente já ouviu essa parábola alguma vez na sua existência. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra de Deus. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração,
de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo, colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Te agradeço porque o Senhor um dia contou essa história e essa história fala ao nosso coração hoje. Que ela seja viva e transformadora na nossa vida. Que teu Santo Espírito nos ilumine para entendermos e ouvirmos a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Era um dia normal no ministério de Jesus. Jesus tinha uma rotina que todos os dias se repetia, senão não era rotina, obviamente. Mas Jesus sempre saía a pregar e quando ele pregava, ele reunia alguns tipos de gente em volta dele. Tinha sempre aqueles que estavam com ele para tudo na vida, sabe? Aqueles que eram pau para toda obra, eram os seus discípulos, eram aquelas mulheres que eram suas discípulas, gente que estava sempre aprendendo e servindo com ele, e ali também tinham os curiosos, uma multidão maior que estava sempre junto, querendo de alguma forma discernir e tentar entender o que é que aquele homem que fazia sinal, maravilha, milagre, e falavam umas coisas tão perturbadoras, quem era aquele homem de fato, e tinha aquele grupo de curiosos, mas no meio dessa multidãozinha, tinha sempre um grupo que estava procurando alguma forma de pegar Jesus em algum erro, em alguma falha, para que demonstrasse que Jesus era um picareta. Sempre tinha gente que queria provar que Jesus era um enganador, sabe? E essas pessoas sempre aparecem nos evangelhos, nas figuras dos escribas e dos fariseus e dos mestres da lei. Eram um grupo de pessoas que meio que funcionavam como a elite religiosa de Jerusalém naquele período. Era como se fossem os líderes da religião. Eram as pessoas que a grande classe popular olhavam e tinham como referência de fé e de religião. E essas pessoas estavam sempre procurando, de alguma forma, colocar Jesus em apuros. E era mais um dia que Jesus ensinava, fazia milagres, fazia sinais e maravilhas. E aí vem alguém assim para perto dele, já devia ser fim do expediente, e vai pedindo licença, e Jesus: mestre, oi, pois não, eu tenho uma pergunta para o senhor, muito boa, pode falar. Mestre, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Hoje é uma pergunta que a gente está bem acostumado a ouvir, né? Então, de alguma forma, ela não soa tão profunda ou tão complexa quanto ela soava aos ouvidos de Jesus e das pessoas que conviviam com Jesus nos seus dias. Quando alguém chegava para outra pessoa, chamava de mestre, primeiro já se criava uma relação em que alguém tinha algo a ensinar a outra pessoa. Então, aquela pergunta tinha tudo, se você olhasse assim, para ser uma pergunta bem intencionada. Mas você vê que Lucas faz questão de deixar claro que essa pergunta não era tão bem intencionada assim. Ela queria, de alguma forma, colocar Jesus numa situação constrangedora que Jesus não soubesse como responder. E esse homem chega com um dos assuntos mais questionados, mais pensados por aquele povo naquele contexto. Mestre, o que é que eu preciso fazer para receber, para desfrutar da vida eterna? Vida eterna é um dos conceitos mais complexos que você vai encontrar no Antigo Testamento,
continuado no Novo Testamento e que você vai ver que a palavra de Deus o tempo inteiro está dando novas informações acerca disso. Por que isso é importante? Porque a maioria das pessoas, o tempo inteiro, sabem que as coisas não são como deveriam ser, certo? Você está satisfeito com o mundo como é? Eu acredito que não. É como se dentro de nós existisse sempre uma saudade de algum lugar que a gente não sabe qual é. As coisas não fecham, a conta não fecha. Eu quero voltar para um lugar que eu nunca nem fui ainda. C.S. Lewis chama isso exatamente desse sentimento de saudade de um lugar que eu nunca visitei. E o tempo inteiro o ser humano se depara com essa sensação de incompletude e começa a relacionar o conceito de que existe um lugar ou uma condição, uma existência superior, onde as coisas são como deveriam ser ou são completamente outras e diferentes da forma que são, e esse lugar é que me move a esperança. E aí a gente criou uma vida eterna na cabeça da gente, que é uma vida eterna bem chata. Né? E eu acho que nesse sentido a minha mãe tem muita razão, porque a minha mãe me dizia assim, ela diz ainda, e eu falo sempre aqui, que ela não quer ir para esse céu que o pessoal pinta, porque ela acha que é um lugar todo branco, que todo mundo só usa bata branca e come uva para sempre. E ela disse que não quer passar a eternidade lavando a bata, nem sem passar batom. Então, para ela, ia ser uma situação muito complicada. Mas isso é mais ou menos a imagem que a gente cria de uma eternidade. Um lugar etéreo, frio, sem cor e sem vida. E aí a gente vai descobrindo no ensinamento bíblico mesmo, que vida eterna começa aqui. Começa agora. Uma vez que eu entendo o conceito de que Cristo me dá sentido eterno, que as coisas não acabam como quando simplesmente eu expiro e meu coração para de bater, mas que existe uma continuidade daquilo que eu sou, mesmo além daquilo que é material, eu começo a desfrutar dessa vida eterna. Ela não é uma condição completamente outra, onde as pessoas andam voando como numa matrix celestial. É simplesmente algo que começa aqui. Então, quando isso era um assunto debatido desde o Antigo Testamento. E esse mestre da lei chega para Jesus e pergunta, mestre, como é que eu posso então viver essa vida que é mais que isso aqui? Como é que eu posso então encontrar um significado nessa existência que é mais do que isso que eu vivo? Todo mundo aqui ao meu redor tem a mesma dúvida. Como é que eu posso buscar significado? Como é que eu posso ir além? Como é que eu posso desfrutar mais? Como é que eu posso ter vida em abundância? Para usar um termo que Jesus usou depois. Na mente grega, você falava sobre isso e eles te responderiam com sabedoria. Quer saber como viver plenamente? Busque a sabedoria. Busque o conhecimento. Na mente judaica não era bem a sabedoria que respondia a essa questão. E esse camarada queria colocar justamente isso em xeque. Então Jesus, como é que eu posso viver, mas viver mesmo? E Jesus olha para ele e pergunta, como é que você resume a lei dos profetas? Essa é fácil. Ame a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Certa resposta, mestres da lei. E como é que você entende isso? Como é que isso faz sentido para você? Como é que é isso na prática? Jesus joga para aquele homem a pergunta que ele havia feito. E ele diz, aí é quando ele fala que ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Você respondeu corretamente, Jesus disse. Faça isso e você vai viver. E aí ele olha para Jesus e faz, agora eu te peguei. E quem é meu próximo? Uma das principais perguntas para o israelita era o que era a vida eterna, e a segunda é quem era o próximo. Lembra que a gente não está falando sobre um grupo de amigos que vivia em Jagatá, no acampamento legal, no retiro. Não. A gente está falando de um povo que vivia sob o domínio de outros impérios, já fazia alguns séculos, era guerra, era imposto, era sofrimento, era muita gente vivendo misturado, do lado tinha os samaritanos, tinha Roma, tinha Herodes, era muita gente ruim convivendo junto, e todo dia alguém perguntava, todo mundo lembrava o que a lei dizia, né? Ama o próximo como a si mesmo, e alguém dizia, e quem é meu próximo? E aí
valia todos os tipos de contorcionismos lógicos para resumir esse próximo, sabe? Então, quanto mais resumido fosse o próximo, mais livre eu estava de me comprometer com os romanos, com os samaritanos, com os caldeus. Eu não vou me envolver com ninguém. Então, para o pessoal que frequentava o templo, o próximo eram só os outros judeus que compartilhavam da fé judaica. E aí, é por isso que o mestre da lei chega para Jesus e fala, ok, e quem é meu próximo? Jesus, que não era besta nem nada, ao invés de responder assim, direto, ele vai contar uma história. Tinha um homem que estava saindo de Jerusalém, ele ia para Jericó. Primeira informação importante, Jerusalém fica a 900 metros de altitude, é isso mesmo, Vandir? Eu anotei para não esquecer, isso mesmo, 900 metros acima do nível do mar. Ele ia para Jericó, 27 quilômetros de distância. Porém, 27 quilômetros que levavam a 300 metros abaixo do nível do mar. Então, você agora imagina uma estrada super sinuosa, pedregosa, complicada, que vai de Jerusalém por 27 quilômetros, descendo aquela montanha, sei lá se era montanha, penhasco, algo parecido, e chegava até Jericó, ali embaixo. Então, era o pior tipo de estrada que você podia achar, perigosa, adequada e perfeita para ladrões. Esse homem era um judeu, ele vinha de Jerusalém, ele estava indo para Jericó. Nessa estrada que tinha tudo para dar errado, dá errado. Ele é assaltado e as pessoas levam tudo o que ele tem. Levam as roupas dele, batem nele, levam todos os seus pertences. Ele fica caído no chão como morto. Se você passasse e olhasse para aquele cara ali, você ia dizer, é um cadáver. E se você tivesse juízo, você não ia parar, porque é perigoso. Nessa estrada aqui ninguém para, a gente segue adiante. Então, se você fosse dos dias de Jesus, você saberia que não pega a linha amarela de madrugada para ir para Jericó. É perigoso. Né? Eu estou dando o exemplo da linha amarela, mas nem conheço muito bem, tá? É só um chute assim. É perigosa mesmo? Então, acertei. Então, você não pega esse trecho, porque esse trecho é perigoso. E ali estava aquele homem jogado na beira da estrada, ele foi assaltado, e ali passam aquelas figuras, e Jesus quer ensinar alguma coisa com aquelas figuras. É aí que entra a distinção que o padre Antônio Vieira faz sobre as figuras que aparecem nessa história. Ele fala que você pode dividir ali em 3 grupos de pessoas: os ladrões, os religiosos e o samaritano. Queria que a gente pensasse um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, os ladrões. Os ladrões vivem, segundo o padre Antônio Vieira, sob um princípio que poderia ser traduzido como: o que é teu é meu. O que é teu é meu. O ladrão sempre vai representar alguém que está insatisfeito com aquilo que tem, alguém que vive sob a lógica da retenção. Então, nunca aquilo que eu tenho é suficiente. Então, o máximo que eu puder reter vai me dar mais valor à vida, vai me dar mais sentido à vida. Então, eu estou sempre buscando aquilo que eu posso tomar, aquilo que eu posso sugar, aquilo que eu posso acumular. Não me importa se foi aquilo que eu conquistei, não me importa se aquilo pertence a outra pessoa, mas a minha lógica é que sempre quanto mais, melhor. Então, se eu estiver andando por uma estrada e tiver ali uma pessoa dando sopa com os seus bens, seja ele abastado ou não, não me custa nada espancá-lo, não me custa nada desacordá-lo e retirar e tomar dele tudo aquilo que ele tem. O ladrão não tem pudores, o ladrão tem ambição. O ladrão quer aquilo que não lhe pertence. É muito fácil a gente pensar no ladrão assim, com todas essas prerrogativas negativas, quando a gente não se coloca no lugar do ladrão. Mas lembra que Jesus não dava ponto sem nó. Uma parábola é uma história que tem princípios morais representados naqueles personagens. E existem princípios morais de um ladrão que muitas vezes eu abraço como sendo meu jeito de viver. É quando eu vivo também, sempre de olho naquilo que é de outra pessoa. É quando eu vivo pensando
cobiçando aquilo que não é meu, é quando eu vivo furtando aquilo que não é meu, e eu posso fazer isso de inúmeras formas. Eu posso fazer isso prejudicando as pessoas, eu posso fazer isso me prevalecendo de uma posição de vantagem que eu estou, eu posso fazer isso sendo um ladrão emocional de outra pessoa, eu posso fazer isso num relacionamento abusivo, eu posso fazer isso numa relação de poder em que eu sou patrão e tenho empregados, eu posso fazer isso das mais diversas formas, porque não é uma relação institucional, é uma atitude de coração, sabe? É quando a gente se deixa tomar por essa lógica de mundo em que eu olho tudo ao meu redor e acho que tudo é direito meu, que tudo isso me pertence de alguma forma. É esse o coração do ladrão. É um coração que eu estou sujeito e que você está sujeita. Ah, mas você falou que ia falar o lado bom do ser humano. Mas para chegar no lado bom do ser humano, eu preciso mostrar a você que às vezes a gente está caminhando pelo lado ruim dele sem perceber o lado bom. E quando a gente tem o coração do ladrão, a gente não enxerga o outro. A gente enxerga aquilo que a gente quer. Sabe o que é que Tiago fala lá no capítulo 3? Por favor, abra sua Bíblia lá. Li agora há pouco com meus irmãos presbíteros esse texto. Eu queria ler de novo com vocês aqui. Tiago, capítulo 3. Ele vai falar sobre 2 tipos de sabedoria. É a sabedoria do ladrão e a sabedoria do samaritano, já dando spoiler de quem é esse samaritano. Quem é sábio, a partir do versículo 3:13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nisso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. O coração do ladrão é movido por ambição egoísta. Ele não está interessado no bem-estar ou no cuidado do próximo. Se for possível, se for preciso passar por cima de alguém, ele vai passar. E eu vou lhe dizer uma coisa, falando ainda do lado mal do ser humano. Essa é a tendência de todos nós. Essa é a natureza do nosso coração. Só que essa história não termina por aí. Apesar do ladrão sempre viver com uma falta, apesar de não incluindo isso, eu preciso, antes de passar para o próximo exemplo, dizer mais uma coisa importante sobre a atitude desse ladrão. O termo grego, patos, tem a ver com aquilo que nos move, aquilo que nos causa algum incômodo interno, que de alguma maneira reverbera numa ação ou numa motivação em relação a alguém. Patos. É daí que vem, por exemplo, as palavras antipatia, empatia, simpatia e apatia. O ladrão é o cara que cultiva a antipatia. Ele é contra esse sentimento que nos move em relação a outra pessoa. Ele vai no sentido contrário. Segura a figura do ladrão como algo que a gente não deve querer ser, tá? Segura aí na sua cabeça, coloque ele aí no lugar, no seu coração, bem separado, só como exemplo. E aí, esse ladrão passou e deixou aquele camarada que vinha ali numa viagem aventurada, no chão, semi-morto, sem roupa, sem a menor possibilidade de sair do estado em que se encontrava, porque alguém pelado em Israel era alguém que não podia se mover, e sem dinheiro então não havia o que fazer, e ferido então muito menos, totalmente impossibilitado. E aí faz de conta que você está vendo um filme e você sabe o que está vendo. E aí vem aquele camarada já maduro, com duas costeletas que faziam assim bonitas, cacheadas,
brancas, com aquela roupa bonita de sacerdote, todo engomadinho, muitas pedras por aqui, e ele vem caminhando também, vai saber o que estava fazendo, de Jerusalém até Jericó, vem passando por aquela coisa, e você vê ali aquela figura, é um sacerdote. Sacerdote geralmente é um homem de Deus, é um homem que conhece a lei de Deus, que sabe como Deus pensa as coisas. Então, o mais óbvio é que esse sacerdote vai parar e ele vai ajudar esse pobre coitado que foi assaltado. E aí, esse sacerdote vem vindo, a câmera vai vendo ele se aproximar, digamos que ela está aqui no ângulo ainda da vítima, e vê só aqueles pés se aproximarem, se afastarem assim e seguirem viagem. O sacerdote não passa nem perto da vítima daquele assalto. Ele passa de largo, ele vem por uma calçada, ele muda para outra e vai adiante. É fácil a gente apontar o dedo para esse cara logo, né? Ah, como assim? Um cara que conhece a lei de Deus, ele sabia que tinha que amar o próximo. Era o cara que conhece tudo que diz o Antigo Testamento, que fala que tem que se preocupar com o órfão, com a viúva, com a vítima de assalto, tem que fazer reforma agrária, pô. Como é que esse cara passa tão longe assim, desse jeito? É importante a gente tentar entender o que é que está acontecendo de verdade. Se você fosse sacerdote, você também ia saber que, primeiro, você não pode tocar em nada morto, porque você fica impuro cerimonialmente. Então, ia levar aí uns 7 dias para ele poder voltar a trabalhar no templo, se ele tocasse nesse homem. Isso é desculpa? De jeito nenhum. Mas tinha um outro motivo. Ele olhou e sabia que aquele homem ali podia estar morto, que ele significava tudo aquilo que ele não deveria se aproximar, e ele não sabia a procedência daquele homem. Gente como um sacerdote não se misturava com gente que ele não sabia a procedência. Era um pessoal extremamente elitista. Então, apesar de conhecer a lei de Deus, acabou assumindo uma atitude no coração em que dizia o seguinte: o que é teu e o que é meu é meu. Apesar de eu ser um homem da religião, apesar de eu ser um homem que conhece a lei de Deus, eu tenho coisas mais importantes para fazer do que me envolver com o seu problema. Eu tenho coisas muito mais importantes a lidar no meu dia a dia, na igreja ou no templo, do que os seus problemas, cara vítima que está aqui na beira da calçada. Sabe quando a gente começa a racionalizar a nossa ambição egoísta? E aí não precisa ser sacerdote para isso. Basta ser gente. E a gente sempre vai dizer, olha, eu já tenho tantos problemas para me envolver, eu tenho tanta coisa já que eu tenho que lidar, minha família já dá muito trabalho. Então, assim, eu posso, no máximo, olhar para você e dizer, vai, Deus te abençoe e não peques mais. Jesus fez isso. Mas eu não estou disposto a sair da minha rota ou de perder 7 dias de trabalho porque toquei num defunto. Como assim? Eu sou um sacerdote, eu tenho um culto importante para realizar amanhã. Como é que eu vou parar aqui a minha programação da agenda para dar atenção a alguém que está aqui na beira do caminho? Vamos combinar uma coisa: o que é teu, mas o que é meu, e cada um segue as suas vidas, porque a melhor coisa que tem em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, ou quem pariu Mateus que balance. Então, cada um toma conta da sua vida. Deus por todos e cada um por si, alguma coisa assim. Mas essa é a lógica que mais tem alcançado e atingido a nossa sociedade cristã judaico-ocidental nos últimos séculos. Nós construímos toda uma vida, todo um raciocínio nesse sentido, e eu sei que é desconfortável a gente ouvir isso, porque a gente começa a tentar aplicar nas situações, e o mundo tem ficado um lugar muito hostil, e a gente pensa, até que ponto eu vou me envolver, porque se eu for me envolver com tudo, eu não vivo mais, não é isso? Isso não é uma angústia que surge na gente, porque realmente a situação está complicada. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas aí vem uma outra figura, o levita, que do mesmo jeito que o sacerdote, também trabalhava no templo. E tinha a mesma lógica, o que é teu e o que é meu é meu. Só que ele era uma categoria baixa. Então, o problema está na elite, porque a elite passa e não olha. Mas aí vem um peão do templo. Sabe, é alguém que trabalha no chão da fábrica. Ele abre porta, fecha a porta, limpa o templo, passa a vassoura. Por isso que eu sempre digo que quando o pessoal do louvor fala, não, os levitas, eu digo, tá bom, se é levita, toma aqui a vassourinha, vamos me ajudar com tudo. Porque levita faz tudo, não só canta não, tá? E aí, esse pessoal cuidava do dia a dia do templo. E esse mesmo pessoal que ficaria impuro para alguns serviços,
também ter a mesma atitude e passa longe dessa figura que estava à beira do caminho. Era mais uma pessoa que vivia a lógica do que é teu e o que é meu. Eu não tenho como não lembrar do que Tiago, mais uma vez, escreve lá no capítulo 4, versículo 17. Ele diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, nisso está pecando. C.S. Lewis também, mais uma vez, no mesmo livro, O Peso de Glória, ele dá um exemplo. Ele diz que se você perguntasse a alguém nos primeiros anos da igreja, qual seria a principal virtude cristã, a grande probabilidade de você ouvir que seria o amor. E que recentemente, nos dias de C.S. Lewis, bota aí uns 50 anos para trás, havia sido feita uma pesquisa na Inglaterra em que se fez a mesma pergunta. E a resposta mais ouvida era abnegação. Ou seja, a virtude que envolvia atividade, que é o amor você faz, você demonstra, você pratica, você coloca em ação. Havia sido substituída por abnegação, que é uma atitude negativa. Você abre mão das coisas, você se renuncia, você diz não, mas você não se envolve de maneira prática com as pessoas. E a lógica de Cristo é uma lógica completamente diferente dessa. É uma lógica onde nós praticamos o amor. É a lógica de alguém que sabe fazer o bem e não faz, essa pessoa está pecando. No Antigo Testamento, você vai ver inúmeras aplicações disso na lei. Por exemplo, se você tem um funcionário, não deixe de pagar ele no dia. Diz assim, nunca amordace a boca do boi, ou seja, nunca dificulte o trabalho de ninguém. Cuidem uns dos outros. O tempo inteiro você vai ver instruções práticas a que a gente faça o bem às outras pessoas, que a gente ame as outras pessoas de forma prática. Então, veja comigo que nós estamos construindo aqui um pensamento sobre gentileza, onde não é simplesmente não fazer o mal, mas é me envolver ativamente no processo de fazer o bem a quem precisa em todo o tempo. E é aí que nós chegamos à figura do samaritano, que vinha por ali naquela estrada, como se andasse com um papel aqui na testa, uma etiqueta escrito samaritano. Lembra do filme A Letra Escarlate? Marilana lembra, com certeza. Que a adúltera andava com uma letra enorme assim, a adúltera, para todo mundo saber que ela era adúltera. Um samaritano você reconhecia de longe pelo jeito de andar. Se você fosse judeu, de tanta ojeriza que você teria aquele povo. Sabe, a ponto de quando os fariseus queriam fazer mal a Jesus, tentaram rotular Jesus de samaritano. Talvez você não tenha a amplitude da compreensão do que é conviver com um rótulo. Jesus fez questão, o Espírito Santo de Deus faz questão que esses registros estejam na palavra de Deus, para que a gente entenda o quão grave é categorizar pessoas a partir do lugar que elas vieram, das suas histórias de vida, do seu background, dos seus pais, da sua religião, do bairro que moram, do status social. O tempo inteiro você vai ver Deus confrontando isso de voadora. Isso não se faz, raça de víboras. E é daí que vem a avó de Davi, uma moabita. E é daí que vem uma prostituta, Raabe, na genealogia de Jesus. E é daí que vem um samaritano justo, um samaritano caminhando numa estrada perigosa, numa história contada por Jesus. Um samaritano, tem noção do que é um samaritano? Talvez hoje fosse o equivalente da gente chamar de alguma pessoa de origem muçulmana, sabe? Eu acho que é um bom exemplo, que era o pior tipo, era a pior oposição que você poderia achar a um judeu, era um samaritano. Eles eram inimigos declarados. E aí Jesus escolhe o pior inimigo do povo judeu, a pior ameaça ideológica, prática ou bélica do povo judeu, descendo por aquela ladeira, e é aquele cara estigmatizado que vem, que passa por aquele cara e para aquele cara. E ele deve ter conferido os sinais vitais daquele rapaz. Opa, está vivo. E aí ele vai limpar aquele cara. Ele se envolve com ele vai lavar as feridas, ele passa óleo e azeite, que era o que tinha de mertiolate na época, passava, botava ali nos panos sujos, botou em cima do burro dele,
levou para uma hospedaria, chegou lá, moça, eu estou aqui com esse homem, eu não posso ficar aqui muitos dias, ele está muito acabado, então ele vai precisar aqui de algum tratamento, eu vou cuidar dele um tempo, mas depois eu volto para saber dele. É muito interessante porque é um cara que provavelmente tinha sua agenda. Na história contada por Jesus, ele tinha o que fazer. Ele resolve parar aquilo que estava fazendo. Ele vai cuidar daquela pessoa. Ele vai gastar tempo com ela. Ele continua tendo compromissos fora daquela hospedaria. E ele deixa lá, sob os cuidados de outra pessoa, e vai cuidar dos seus compromissos. Com a promessa de que voltaria para continuar cuidando daquelas pessoas. Sabe qual é o tipo de gentileza que a gente está vendo aqui? É um tipo de gentileza que expressa o mesmo movimento que Jesus fez em nossa direção. Primeiro olha para aquele homem e não fica apático, ele decide amar aquele homem de maneira prática, ele coloca a mão na massa. Ele faz tudo o que está a seu alcance naquele momento, mesmo que prejudique de alguma forma a sua agenda e a sua rotina ou os seus planos para os próximos dias. Ele sabe que dá para parar um pouquinho. Ele para um pouquinho, ele pesa, ele mede. Lembra que Jesus ensinou que ninguém se envolve numa guerra sem antes medir se tem condição ou não e até onde aguenta. Então, esse cara se envolve, ele leva aquele cara, ele conta com outras pessoas nesse processo, mesmo que isso exija que ele contribua financeiramente para isso, ele deixa pago, e ele sabe que outra pessoa vai cuidar dessa parte, desse cuidado, e ele precisa voltar para as suas atividades, mas ele conta com o cuidado que a hospedaria teria com a vítima, e ele diz também que continua conectado. Então, assim, eu vou, mas eu volto. O que precisar de mim, fale. Para mim, isso é muito claro. Traduzindo assim em tópicos. Vandi, faça tudo o que você pode fazer. Vandi, quando não der mais, vá cuidar das suas coisas e conte com outras pessoas que podem continuar fazendo. Vandi, não se envolva somente proforme com as pessoas, mas tenha interesse real por elas. Não somente faça a caridade que alivia a consciência, sabe? Aquela que toma, vai e te vira. Eu vou te dar aqui um ticket de alimentação para você comer por um mês e depois acabou, não lembre meu número, meu telefone, não saiba onde eu moro. Aqui Jesus ensina um cuidado que é muito mais profundo e envolvido. Eu sei onde a pessoa está. Eu sei a história dessa pessoa. Eu estou interessado no que vai acontecer depois com ela. Eu estou conectado a essas pessoas. Você quer começar a viver a vida eterna? Sabe o que Jesus disse para esse camarada, né? Vá e faça o mesmo. Vá e faça igualzinho esse samaritano fez no caminho de Jerusalém para Jericó. E quem é teu próximo? Todo aquele que precisar, sem exceção. Os judeus, nos tempos de Jesus, queriam delimitar isso. Ah, não, o próximo é a minha casa. Ah, não, o próximo são somente os judeus. Ah, não, o próximo é só quem mora aqui no meu quarteirão. O próximo é só quem eu encontro. E se a gente for ser humilde com aquilo que a palavra de Deus ensina para a gente, o próximo é todo aquele que precisar. Faça, na sua medida, mas faça. Não deixe de fazer, mas faça. Dentro das suas condições, mas faça. Não seja o tipo de gente... Eu estou partindo aqui do pressuposto de que ninguém aqui é mais o que é meu é teu. Tá? Não temos mais ladrões aqui entre nós, assim espero. Mas a tendência de que a gente viva a maior parte dos nossos dias como o que é meu é meu e o que é teu é muito maior do que qualquer uma outra é. Porque esse é o espírito da nossa época. Cada um age por si. E Jesus desafiou aquelas pessoas, olha, vocês querem viver de verdade, querem viver de maneira abundante, sejam como eu sou, sejam gentis uns com os outros, que o coração humano de vocês vai reacender, vai voltar a bater. Sabe aquela frieza que parece que a vida se tornou, aquela apatia, aquela vida mecânica, parece que somos inteligências artificiais, porque não estamos conectados às outras pessoas. Jesus falou que as pessoas iriam reconhecer que nós éramos os discípulos dele porque nós amávamos uns aos outros.
Se existe algo que nos faz humanos, é a conexão que nós podemos estabelecer com outras pessoas. E conexão não é simplesmente curtir foto no Facebook ou no Instagram. Conexão é estar envolvido na vida uns dos outros. É sair da nossa zona de conforto, sabe? E achar, ok, aqui eu estou muito bem protegido, muito bem encastelado, e descer para o chão da fábrica e encontrar gente tão sem vergonha quanto a gente, cheio de falha e defeito como a gente, e decidir caminhar junto. O que é que você precisa? Eu não tenho muita grana não, mas o que é que você precisa? O que você precisar, estamos juntos. A gente vai sair dessa junto. É o envolvimento prático. Quer ter vida de verdade, vida em abundância? Se conecte às outras pessoas. Jesus é o exemplo maior disso. Jesus conta essa história para pessoas que estão vivendo na estrada de Jericó. Alguém aqui vive no paraíso? Se vive, me conta, que eu quero o endereço. O mundo que a gente vive hoje é muito mais a estrada de Jericó, cheia de perigos, cheia de assaltantes. E muitas vezes nós somos sempre a vítima sem a menor condição de sair do estado de miséria que nós estamos. Esse estado de miséria é o pecado. Nós não podemos fazer nada para sair dele. Nós estamos sem roupa, sem dinheiro, sem força física para sair da beira dessa estrada. E aí, a gente pode tentar sair dela por meio da religião, por meio do sucesso nos negócios, das atividades, da realização pessoal. Só que essas coisas passam por a gente, de largo. É necessário vir aquele que nasceu numa manjedoura, numa cidadezinha que as pessoas falavam, pode vir alguma coisa de Belém que preste? É Nazaré, né? Não, não pode. Filho de gente pobre. Gente que era olhada assim de banda pelos fariseus, pelos saduceus, pelos mestres da lei. É necessário vir aquele cara estigmatizado pela sociedade. É ele quem para onde a gente está. É ele quem olha para a gente, quem limpa as nossas feridas, quem nos coloca em cima do cavalo, nos leva para a hospedaria, diz, aguenta aí, que eu volto para te buscar. Aguenta aí, segura firme. É esse o exemplo que a gente tem de gentileza. O mesmo que é o samaritano, nos ensinou a andar e a viver como samaritanos. Então, se você acha que é elite cultural, social, espiritual do mundo, já começou errado. Porque Jesus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Que Deus nos abençoe e nos ajude a encontrar esse extraordinário que é em nós, sabe? Essa coisa maravilhosa que é ser humano, é bênção. Deus nos fez somente um pouco menores que os anjos. A sua imagem e semelhança. Tem algo de muito positivo e maravilhoso em ser humano, mas nós só vamos desfrutar se estivermos conectados às outras pessoas. Pessoas encasteladas na Torre de Rapunzel jamais encontrarão o lado bom de ser humano. Que Deus nos ajude a reencontrarmos a nossa humanidade em Cristo. Se você tiver a oportunidade de ser gentil com alguém, de fazer algo por alguém, não despreze. Não espere ser algo grandioso. Não espere que seja uma noite de sono na sua casa ou um tanque de gasolina, como na série que eu falei. Mas se você tiver a possibilidade de ser gentil, quem vai ganhar é você. Não tenha dúvida. Queria convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Se o pessoal do louvor puder vir para cá, nós cantarmos mais uma vez aquela música Eis-me Aqui. Nós aprendemos a orar o Pai Nosso. E é sempre interessante lembrar que o tamanho do Pai é o tamanho do nosso. O quanto a gente lembra a quantidade de irmãos e irmãs que nós temos, de filhos e filhas que esse Pai tem, nos aumenta a compreensão do tamanho desse Pai. Eu queria convidar você a orar a esse Pai Nosso. E eu queria convidar você a orar em dois sentidos. Um, como a vítima nessa estrada de Jerusalém a Jericó.
Talvez hoje você seja a pessoa ferida, maltratada e maltrapilha, que precisa dos cuidados desse homem, desse Deus que se fez homem e que prometeu que sararia as nossas feridas. Peça a Ele que olhe para você, que chegue à sua direção, que ate as suas feridas, que cuide do seu sangramento, que o abrace, que o leve para ter cuidado. Mas uma outra oração que você pode fazer é o da pessoa que pensa que o que é meu e o que é seu, e que simplesmente entende que Deus chama cada um de nós para sermos alguém que pensa o que é meu é teu. Isso não é natural, não é fácil de ser feito, e nós precisamos contar com Deus. Peça a Deus essa capacidade de amar como Jesus nos amou. Lembra daquela frase que dizia que gentileza gera gentileza? A Bíblia nos ensina que quando nós nos amamos, nós apontamos para o amor de Jesus. Esse amor é infalível, mas a maneira do mundo ver isso, das pessoas verem isso, é quando nós amamos ao próximo de maneira prática. Vamos falar com Deus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser, o calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser, no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eu venho me derramar e dizer que te amo, me derramar,
dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é nosso. Nós te agradecemos porque o Senhor um dia se fez homem, passou ao nosso lado e nos socorreu. Nos tomou como vítimas de um mundo perigoso e com tanto sofrimento e nos colocou debaixo dos teus cuidados. Nós aguardamos, Pai, o dia em que o Senhor virá nos buscar, porque é o dia em que nós estaremos de novo com o Senhor. Isso é o que nos move, que nos dá esperança. Pai, enquanto isso, nos ajude a não estarmos alheios às pessoas a quem o Senhor colocou no nosso caminho. Que o Senhor nos ajude a não estigmatizar as pessoas. Que o Senhor nos ajude a derrubar barreiras e construir pontes. Que o Senhor nos ajude a olhar para o próximo como Jesus olhava. Quando Jesus não fazia a distinção das suas histórias de vida, de onde vinham, que etnia eram pertencentes, mas que olhava com amor e cuidava dessas pessoas. O Senhor é o nosso alvo. Isso passa por cima de quem nós somos. Isso passa por cima do nosso senso de dever, ou melhor, nosso senso de direito, o nosso senso de justiça própria, e isso nos faz renunciar muitas vezes ao ladrão que existe na gente. E às vezes nós queremos ser pessoas que querem ter tudo só para a gente numa ambição egoísta. E o Senhor nos ensina não, que o que é meu também é do próximo. O Senhor me ensina a compartilhar. O Senhor me ensina a dividir essa caminhada. O Senhor me ensina a olhar para a necessidade do próximo e me condoer, a me mover em piedade como move aquele samaritano. Que o Senhor não nos deixe ser apáticos às pessoas, mas nos leva à compaixão, à empatia, ao movimento em que nós nos envolvemos com outras histórias além das nossas. Nos tira do centro do nosso mundo, Pai. Nos ajude a ser como Jesus. Que Teu Espírito nos capacite a isso, primeiro como indivíduos, mas também como igreja do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós já estamos encerrando o nosso culto e nós vamos fazer a oração final. Queria convidar todos a ficarmos de pé e dizer que eu espero todos vocês no próximo domingo. Eu já sei que tem ficado difícil chegar aqui por causa da abertura do carnaval esses dias, né? Eu vi que estava um movimento por aqui hoje, mas não deixe de vir. Eu tenho certeza que se você tivesse um compromisso assim muito importante, você não deixaria de ir. E você tem um compromisso muito importante, então não deixe de participar conosco aqui do nosso culto comunitário. Se você está com a gente hoje pela primeira vez, passa ali onde está Lu, com aquele cartãozinho de boas-vindas. Nós queremos agradecer a você pela sua vinda aqui e te dar um presente para você querer sempre voltar aqui na Libertas, tá bem? Alguém estará fazendo aniversário na próxima semana, para eu não esquecer. Lucas, quando é, Lucas? Quinta-feira, vai fazer 16 anos. Vamos orar por Lucas. Hã? Quem tá? Ju também, é verdade. A grande festa de Juliana vai acontecer essa semana. Quem mais? Emanuel. Manu também? Oh, coisa boa. Vamos orar por essas pessoas. Vamos continuar orando pela mãe do Vini. Vini, como é que ela está? Melhorou? Continuar orando por ela. Graças a Deus. Vamos orar assim. Oremos. Pai, nós te agradecemos por esse tempo aqui juntos, porque podemos cantar ao Senhor, ouvir a Tua palavra, sermos chacoalhados por ela. Pai, que o Senhor possa nos dar a capacidade de guardar no coração e na mente aquilo que vivemos aqui na noite de hoje, que possamos ser abençoados pelo Senhor na semana que começa hoje, que o Senhor nos dê muita sabedoria, Pai, discernimento para caminhar os caminhos que o Senhor tem para nós, que o Senhor nos dê vitória, mas do jeito que o Senhor conhece a vitória, que é aquela vitória que não sacrifica nada que é do Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria para cuidar da nossa agenda, dos nossos relacionamentos, dos nossos afetos, Pai. Que o Senhor possa nos transformar todos os dias à semelhança de Jesus. Eu te peço especialmente hoje pela vida da mãe de Vini, te agradeço primeiro pela sua melhora, pelo seu cuidado,
pelo teu suporte a essa família, Pai. Que o Senhor seja sempre a bênção desse lar, dando a Vini tudo aquilo que ele precisa para cuidar bem da sua mãe. Cuida da saúde dela, Pai. Que o Senhor possa confortar o seu coração, possa tirar as dores dela, qualquer mal-estar que ela esteja sentindo, o Senhor possa retirar da vida dela. Nós também te agradecemos pela vida de Juliana, pela vida de Manu, pela vida de Lucas, que nessa próxima semana agradecem ao Senhor por mais um ano de vida. Sabemos que até aqui o Senhor os tem ajudado, que eles possam encontrar verdadeiramente o coração sábio, que eles possam realmente viver as suas vidas para o Senhor, que eles encontrem no Senhor o propósito da sua existência, a satisfação da sua alma e a provisão que vem do Senhor, Pai. Que o Senhor os faça bênção por onde quer que eles andem e que também sejam abençoados pelo Senhor. Sê conosco na semana que começa hoje. Vai à nossa frente. Nos dá saúde, paz, proteção e provisão, Pai. Nos dá segurança, nos livra da violência e nos faz agentes da paz. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Santo Espírito de Deus seja com todo o seu povo aqui e espalhado pela face da terra para todos sempre. Amém. Deus nos abençoe.